Olá, Fábio Francesconi. Eu sou um dos responsáveis aqui pelo canal Professor Francesconi. E você que está chegando aqui e não me conhece, eu preparei esse vídeo aqui para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor, você saber um pouco da minha história e ver se você se identifica com a minha proposta, com a minha visão e o que eu gosto e deixo de gostar da medicina. Eu comecei a medicina na UFRJ em 1993. Na época eu não tinha ainda uma visão clara do que era medicina, eu nem tinha tanta certeza assim da medicina, foi uma decisão de último ano, na época de vestibular, eu tinha que escolher uma, eu acabei escolhendo medicina e eu acho que foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz, porque é na medicina que eu encontro o que eu mais gosto do ponto de vista intelectual, pelo menos. Durante a faculdade, tiveram alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Um dos pontos foi minha iniciação científica. Eu fiz 4 anos de iniciação científica, então até eu basicamente me formar, que eu me formei em 1999, então foram os últimos 4 anos, né? De 1995 a 1999, eu trabalhei com HIV na Fiocruz do Rio de Janeiro. E na época, as minhas orientadoras eram Beatriz e Valdileia, duas infectologistas hoje de renome internacional. E com elas eu pude vivenciar as primeiras etapas do HIV aqui no Brasil. Eu pude acompanhar a evolução das diversas medicações, desde o AZT, DDI, DDC, e aí foi mudando. Quem está começando HIV agora só conhece algumas dessas medicações do ponto de vista histórico. E aí eu conheci muito essa parte de HIV, imunologia, e fui me apresentando à dermatologia. Quem não sabe, meu pai é médico dermatologista, mas eu devo ter sido o último a perceber que eu ia fazer dermatologia, porque durante a faculdade é curioso, porque sempre que tinha qualquer coisa que tinha manifestação dermatológica, as pessoas perguntavam de mim. E eu não sei se isso foi despertando cada vez mais o meu interesse na dermatologia, ou se era um... não sei. Eu sei que o fato é que as pessoas perguntavam, e então desde que eu comecei a estudar clínica médica, desde o meu início de estudo, sempre que tinha alguma coisa de pele, isso me chamava atenção. E ao longo da faculdade, o meu braço da infectologia ele também foi muito forte, né? Eu não sei, quem não conhece o FRJ, pode ser que não saiba, mas pelo menos na época que eu fui aluno lá, as doenças infecciosas e parasitárias, a DIP, era uma disciplina muito forte. Inclusive, alguns diziam, né, que quem passa pela DIP já está praticamente médico formado. Lógico que isso é um certo exagero, mas de alguma forma foi uma especialidade que também me chamou a atenção. Mas acabou que eu decidi pela dermatologia. Só que enquanto eu consegui passar no primeiro ano, na minha primeira tentativa, eu fiz residência de dermatologia na UERJ, no Rio de Janeiro, uma excelente escola com professores de altíssimo gabarito. Então eu tive uma micologia muito forte, eu tive uma dermatopatologia muito forte, eu tive uma clínica muito forte e eu sempre foquei muito em clínica médica. Durante o meu tempo de dermatologia, estava chegando no Brasil Botox, estava chegando no Brasil o Restylane, então a gente tinha isso de preenchimento, tinha isso de toxina botulínica, eram umas marcações congelantes, é impressionante como as técnicas evoluem, né? Mas eu também fiz uma pós-graduação de 2 anos, de um treinamento em serviço, não era uma residência, não é a mesma carga horária, mas de infectologia na Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, de certa forma, eu consegui fortalecer o meu braço e eu trabalhava num pronto atendimento do hospital, não era um hospital aberto, mas era um hospital que tinha suas demandas, tinha enfermaria e a gente ajudava nesse processo. E aí isso foi fortalecendo cada vez mais o meu braço de doenças infecciosas e parasitárias. Terminando a residência, eu fiz mais um ano de residência, na minha época ainda tinha, era uma residência de cirurgia dermatológica, e eu foquei em oncologia cutânea, que é uma das áreas que eu trabalho muito durante muito tempo, e vocês já vão saber por quê.
Assim que eu terminei minha segunda residência, o serviço militar obrigatório me chamou e eu vim para Manaus. Na época aquilo foi... Quem é carioca sabe, carioca não sai do Rio, pelo menos difícil sair se não tiver uma raiz fora do Rio de Janeiro, mas o fato é que eu aceitei o desafio, vim para cá e tô em Manaus desde 2004. E aqui eu trabalhei no Hospital de Câncer durante 10 anos, mais de 10, eu entrei em 2005 e saí agora, em 2018, foram 15 anos no Hospital de Câncer. Trabalho na Fundação de Medicina Tropical. E em 2007 eu entrei na Universidade Federal, sou professor lá, então lá tem um hospital geral. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu consegui ter uma oportunidade de vivenciar diversas áreas da dermatologia. Mas uma das que eu mais tenho contato hoje é com as doenças infecciosas, isso no meu braço público. E aí a gente vai abrindo o consultório, e à medida que a gente vai abrindo o consultório, a gente vai pegando um braço de empresário, a gente tem que aprender, nem sei se eu aprendi tão bem assim, mas pelo menos a gente vai aprendendo a como administrar. E no consultório o que acontece? A demanda é muito diferente do que acontece no SUS. E aí você começa a ter que estudar tecnologia, você tem que estudar estética, você tem que estudar approach, abordagem, que é o que o pessoal da clínica médica fala, são as soft skills, né? Não adianta você ser um mega técnico se as suas soft skills não estão afloradas, porque aí você não vai conseguir ter clientela. E nessa que você vai desenvolvendo e você vai crescendo a clientela e você começa a ficar envolvido até por questões do movimento financeiro que a parte estética proporciona. E aí veio um grande fator que agora, esse fator recente, que é essa pandemia pelo coronavírus, né? O que um vírus não faz na nossa vida? A gente tinha um fluxo de consultório e aí tudo mudou. Agora a gente volta de novo para a medicina e aí como eu fico feliz de ter sido um médico antes de ser dermatologista, porque esse conhecimento médico, ele fundamenta, ele é a base. E isso é uma das coisas que eu queria falar com vocês, porque durante minha formação eu não sabia que eu ia ser dermatologia, então cada etapa, algumas eu gostava mais, eu gostava menos, mas eu não me dava ao luxo de escolher. Isso foi me dando base, e a base, mesmo que você não lembre de todos os detalhes, ela te dá um alicerce para você conseguir voltar e conseguir reestudar. E outro dia eu estava falando do vídeo, aí eu estou falando de curva de dissociação de oxigênio. Quando que eu, como dermatologista, uso essa informação e de repente isso tem que voltar, porque a gente está vivendo uma pandemia e a gente não sabe, né? Nós, como os médicos, a gente pode ser acionado a qualquer momento. A gente tem que saber o que está acontecendo. Mas aí, que isso modificou? Modificou que eu comecei a ficar em casa, reestudando, revendo as coisas, vendo minhas fotos e como eu tenho material e como eu tenho coisa de doenças infecciosas e como eu tenho material e como tenho coisas relacionadas à oncologia cutânea. Então são duas áreas que eu tenho muito material. E além disso eu tenho muito material também de reumatologia e pele, porque lá no hospital eu trabalho. E aí eu decidi que eu vou começar a divulgar o que eu vi, o que eu vejo, o meu ponto de vista, a forma como eu vejo a dermatologia. Eu estou fazendo isso porque eu acho que eu tenho como contribuir para a tua formação de médico, se você for aluno. E caso você seja médico e você não tem tempo de estudar todas as áreas da medicina, então eu consigo fazer com que você poupe teu tempo, facilite a vida na hora de interpretar a pele. E com esses canais vocês conseguem ter acesso a mim, me mandar foto, a gente discute caso no Instagram. Eu tô pegando a manha de cada vez elaborar mais as discussões de imagens, até algumas imagens nem tão boas assim e tal, mas a gente está conseguindo desenvolver legal. Então, resumindo, eu sou o Fábio Francesconi, médico, dermatologista,
e quero compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que eu aprendo e o que eu vou continuar aprendendo em relação à dermatologia. E espero que vocês gostem, mandem sempre sugestões. Se vocês gostarem, é legal que outras pessoas possam ter acesso, se vocês acharem que isso é interessante. E a gente vai se encontrar aqui. À medida que eu for entendendo a melhor dinâmica, a gente vai montando aqui uma rotina, mas eu quero ter uma rotina frequente com vocês. Eu vou anunciando à medida que isso for decidido. Então, obrigado para você que ficou até aqui. Um abraço, até a próxima.